Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e dando continuidade ao que a gente vem estudando. A gente já viu ligações químicas, vamos estudar agora geometria molecular e polaridade de ligação. Vamos entender agora a forma das moléculas, ou seja, a estrutura espacial delas, né? Como é que é o formato delas, tridimensionalmente falando. E para isso nós vamos utilizar a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. O que vem a ser essa teoria? O que é que ela diz? Ela diz o seguinte, que ao redor de um átomo central, os pares eletrônicos ligantes e não ligantes se repelem, tendendo a ficar tão afastados quanto possíveis. Professor, o que isso quer dizer? Imagine que daquela molécula vamos identificar quem é o átomo central da molécula, quem é que está no meio dela. E aí, considere nesses balões que o nó entre os balões é o átomo central, o átomo que está no meio. Os balões são justamente esses pares eletrônicos que estão ao redor, que estão na camada de valência desse átomo central. Então, quando tem dois pares ligantes, eles tendem a ficar o mais afastados possível, então é um de cada lado, um em posição oposta ao outro. Quando temos três pares ao redor do átomo central, eles ocupam essa posição que lembra um triângulo plano. Quando temos quatro, eles ocupam essa posição, que é a posição tetraédrica, né? Quando temos mais de quatro, eles ficam nesse formato, que eu não vou dar ênfase para vocês, porque vamos estudar apenas as moléculas que obedecem à regra do octeto. E como a regra do octeto dizem que esses átomos querem ficar na sua camada de valência com 8 elétrons, ou seja, 4 pares, então vamos trabalhar com moléculas que têm no máximo até 4 pares ao redor desse átomo central, tá bom? Mas e aí, tá, professora, só que ele fala em pares eletrônicos ligantes e não ligantes. O que são isso? Então tem aqui duas moléculas de exemplo. Olha a amônia, a molécula de amônia, né, que a gente já viu, já conhece, e a molécula de água. Vejam que essas duas moléculas vão primeiro identificar os seus átomos centrais. Na molécula de amônia, nós temos o nitrogênio como átomo central. Então, nesta molécula, o nitrogênio é o átomo central. Quem são os pares eletrônicos e quantos pares eletrônicos nós temos ao redor do nitrogênio? Então, vejam que nós temos 3 pares ligantes, 3 pares que participam de ligações covalentes. Ó, temos um par aqui com hidrogênio, segundo, terceiro. E temos um quarto par, que é o que nós chamamos de par não ligante. Então, os pares eletrônicos não ligantes são aqueles pares de elétrons que sobram na camada de valência de alguns elementos que não estão participando de ligação química. Então, lembrem-se, essa teoria da repulsão dos pares eletrônicos dizem que esses 4 pares vão querer se afastar o máximo possível. E quando tem 4 pares ao redor de um átomo central, eles querem ficar na posição tetraédrica, né, que lembra um tripé, né, 3 para baixo e 1 para cima. A molécula de água, o oxigênio é o átomo central e ele também tem 4 pares eletrônicos ao redor do átomo central. Só que desses 4 pares, 2 são ligantes e 2 são não ligantes. Olha como fica a representação tridimensional dessa molécula aqui da amônia. Vejam que os 4 pares, ó, tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, os 4 pares ocupam os vértices daquele tetraedro. Só que a molécula, quem é a molécula? É o esqueleto formado pelos elementos que o compõem. Então, esse par de eletrônico que está aqui em cima, ele interfere na posição dos outros átomos que estão ligados no átomo central. Então, veja qual é a posição aqui da molécula. Esse par eletrônico acaba empurrando, deformando, empurrando esses hidrogênios mais para baixo. Se não tivesse esse par eletrônico sobrando no nitrogênio, eles ocupariam que formato? Aquele formato que lembra um triângulo plano. Só que a presença desse par de elétrons empurra esse triângulo, as pontas dele para baixo. E nós temos aqui, ó, uma pirâmide trigonal, tá
vendo? Ó, uma pirâmide trigonal. Então, qual é o formato dessa molécula? É uma pirâmide trigonal, ou trigonal piramidal. A molécula de água. Seus 4 pares eletrônicos, ligantes e não ligantes, ocupam cada um vértice do tetraedro. 1, 2, 3, 4. Dando esses 3 aqui para baixo e esse aqui para cima. Mas qual é o formato da molécula? A molécula é composta só por esse esqueleto aqui, ó, onde tem os elementos químicos. Eu não posso dizer que a forma da molécula é um tetraedro. Ela nem tem esses vértices inteiros da molécula. A molécula só tem um átomo no meio e 2 pontas. Então, ela é o quê? Ela tem um formato angular. Então, a molécula de água, ao invés de ser plana, linear, esses 2 pares de elétrons empurram e deformam essa posição ocupada pelos hidrogênios e nós temos uma molécula angular, né, que lembra um formato de V. Então, vamos relembrar quais são os formatos então possíveis, dependendo da quantidade de pares que tem ao redor do átomo central. Então, quando temos 2 coisas, 2 pares ao redor do átomo central, posicionamento mais afastado um do outro é essa com 180 graus de distância entre elas, que é uma estrutura linear. Quando temos 3 pares apenas ao redor do átomo central, eles ficam numa estrutura que nós chamamos de trigonal planar, trigonal plano. Quando temos 4 coisas ao redor, 4 pares ao redor do átomo central, nós temos a estrutura tetraédrica, certo? Mas e aí vamos ver as possibilidades, né? Então, vamos lá. Sempre que a gente tem um átomo central, tá aqui, ó, a molécula AX2. O que é AX2? É um átomo central com outros 2 elementos ligados a ele. Sempre que isso acontecer e não tiver nenhum par de elétrons aqui, né, para interferir, não tem nenhum par de elétrons sobrando aqui para deformar essa estrutura, sempre que isso acontecer, a molécula vai ser linear. Quando nós temos 3 pares ao redor do átomo central, se esses 3 pares forem elementos químicos, então uma molécula do tipo AX3, ou seja, um átomo central com 3 outros átomos em volta dela, e não tem nenhum outro par de elétron aqui atrapalhando, a gente já está vendo a estrutura da molécula. Ela é uma trigonal plana. Porém, se a molécula tem 3 pares ao redor dela, mas desses 3 pares, é um par de elétrons não ligante, que não está fazendo ligação com ninguém, ou seja, a molécula, na verdade, ela é do tipo um átomo central com 2 outros elementos ligados a ela, só tem 2. Esse aqui não é um elemento químico, esse par de elétrons representa o par de elétrons. Esse par de elétrons vai deformar. Reparem que se não houvesse esse par de elétrons, essa molécula seria de que tipo? Seria uma molécula do tipo que tem um átomo central e 2 elementos ligados nela. Seria essa situação aqui, ó. A molécula seria linear. Mas só que além dela ter 2 elementos ligados ao átomo central, ela tem um par de elétrons que também ocupam espaço e empurra os elétrons desses outros elementos que estão ligados ao átomo central, deformando a estrutura, que deixa de ser linear e passa a ser uma estrutura angular. Então a gente diz que essa molécula é angular. Professora, por que não é trigonal plana? Porque aqui não é um outro elemento não, gente. Aqui não tem um outro elemento não. Isso daqui são os elétrons do átomo central, que estão deformando a estrutura. A molécula é esse formato aqui, ó. Esse Vzinho invertido aqui. Ó. Então, se os 3 são elementos, a molécula é trigonal plana. Se só 2 são elementos, isso aqui é um par de elétrons isolado, deformando a estrutura, a molécula passa a ser angular. Quando temos 4 pares ao redor do átomo central, esses 4 pares ocupam as extremidades de um tetraedro. Se essas 4 extremidades são realmente elementos químicos ligados a um átomo central, ou seja, uma molécula do tipo AX4, ou seja, um átomo central com 4 elementos ligados a ela, então essa molécula vai ter uma geometria tetraédrica, é um tetraedro. Se desses 4 pares ao redor do átomo central, 3 são realmente elementos químicos ligados ao átomo central, e um dos pares é simplesmente um par de elétrons não ligante,
E a sua presença ali deforma a estrutura, só que a molécula não é tetraédrica, porque isso aqui não tem um elemento aqui para formar um tetraedro. A molécula é só o átomo central com esses outros três aqui mais para baixo. Então, a molécula tem um formato de trigonal piramidal. Veja que essa estrutura, se não tivesse esse par de elétrons deformando a estrutura, né, seria um átomo central ligado a três outros elementos. Sem isso daqui, a molécula seria trigonal plana. Mas como ela, além de ter os três elementos ligados ao átomo central, ela ainda tem mais um par de elétrons que deforma esse triângulo plano, empurrando eles para baixo, nós temos uma molécula trigonal piramidal. Quando nós temos 4 pares ao redor do átomo central e apenas 2 são elementos ligados ao átomo central, os outros 2 são pares eletrônicos que sobram, nós também teremos uma molécula angular, como nesse caso. A única diferença dessa molécula angular para essa daqui é a abertura, é o ângulo aqui, que separa essas ligações químicas. Mas é considerada uma molécula de geometria angular. Bom, é isso que nós temos que entender sobre geometria molecular dos elementos que tem o octeto na sua camada de valência, tá? Então lembrem-se, eles sempre querem se afastar o máximo possível e vai ocupar uma dessas posições. Então, quais são as geometrias possíveis para as moléculas? Elas podem ser linear, podem ser trigonal plano, podem ser angular, aqui também é angular, podem ser trigonal piramidal e podem ser tetraédricas. Então a gente já viu geometria da ligação. Então a gente já, geometria das moléculas, a forma que as moléculas podem ter. Agora vamos entender a polaridade da ligação. Vamos olhar agora uma ligação sozinha, cada ligação da molécula. Então, vejam que esses exemplos aqui que eu estou mostrando. Isso aqui é a molécula de H2, que é a molécula de F2, aqui é a molécula de HF. O que é que eu quero que vocês percebam aqui? Isso aqui está mostrando a densidade de elétrons ao redor desses núcleos aqui, que estão ligados. Veja que a distribuição de elétrons nas moléculas que são, onde a ligação é por átomos iguais, tipo aqui, ó, hidrogênio ligado com hidrogênio, são átomos iguais. A densidade de elétrons é igual sobre os dois átomos. Flúor e flúor, densidade igual. Quando temos átomos diferentes fazendo ligação covalente, né, eles estão compartilhando elétrons, a densidade eletrônica é diferente ao longo da molécula. E é daí, dessa diferença de eletronegatividade entre os elementos, que vai vir a polaridade da ligação química. Tá? Ou seja, na ligação covalente entre dois átomos iguais, como aqui hidrogênio ligado a hidrogênio, flúor ligado ao flúor, essa ligação covalente são ligações covalentes apolares, não tem polo. Os elétrons que estão sendo compartilhados estão distribuídos igualmente, uniformemente entre esses elementos. Por que isso acontece? Porque são dois átomos com a mesma eletronegatividade disputando o mesmo par de elétrons. Então, esses elétrons se distribuem uniformemente aqui. Quando temos átomos diferentes ligados, o que for mais eletronegativo vai conseguir puxar com mais força esses elétrons que estão sendo compartilhados. Então, esse par de elétrons compartilhados entre o hidrogênio e o flúor não estão compartilhados de maneira uniforme. Eles estão mais próximos do flúor, porque o flúor é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, a gente representa isso colocando essa seta cortada aqui em cima da ligação para dizer que existe uma força, um momento de dipolo, que vai aqui do hidrogênio para o flúor, ou seja, os elétrons são atraídos em direção ao flúor, que é mais eletronegativo que o hidrogênio. Por causa disso, essa ligação covalente entre o hidrogênio e o flúor é uma ligação covalente polar, ela gera polos. Então, essa molécula aqui vai ter um polo parcialmente negativo e um polo parcialmente positivo. Aqui, gente, não é a mesma coisa que tem uma carga negativa aqui e uma carga positiva. Não há formação de íons. Aqui não virou um ânion e aqui não virou um cátion.
Se isso acontecesse, teria havido a formação de uma ligação iônica, isso aqui é uma ligação covalente. Só que é uma ligação covalente entre dois átomos diferentes. Então, sempre que nós tivermos átomos diferentes fazendo ligação covalente, ou seja, átomos diferentes compartilhando elétrons, o que for mais eletronegativo vai puxar os elétrons dessa ligação, essa densidade eletrônica, para mais perto de si, ocasionando uma carga parcial positiva, onde se está perdendo esses elétrons, né? Os elétrons estão indo para próximo do mais eletronegativo, e causam uma carga parcialmente negativa sobre esse elemento mais eletronegativo. Então, nós temos uma ligação covalente polar, tá bom? Nesse gráfico aqui, o que eu quero mostrar para vocês é justamente comparando o caráter apolar e polar das ligações, o que acaba nos dizendo que ligações são consideradas iônicas e que ligações são consideradas covalentes. Então veja que a molécula de Cl2 seria um exemplo de onde não tem polaridade nenhuma. Isso aqui é a porcentagem de caráter iônico, né? A porcentagem de separação de cargas. Então, como são dois átomos iguais, Cl2, um cloro ligado a um cloro, a força por esses elétrons é a mesma, então essa ligação é apolar. Então, isso daqui seria uma ligação covalente apolar, tá? À medida que a gente bota átomos diferentes fazendo essa ligação covalente, passa a ter um pouco de separação dessas cargas, né? Os elétrons dessa ligação, esse par de elétrons compartilhado, passa a se aproximar do elétron do átomo, que for mais eletronegativo. E aí a gente passa a ter uma polaridade nessa ligação. Então veja, ó, iodo e bromo têm eletronegatividades próximas. Quanto mais diferente for a eletronegatividade entre os dois elementos, maior é a polaridade dessa molécula, maior é a polaridade dessa ligação, desculpe. E essa ligação vai se aproximando de quase que uma separação total de cargas, que é o que nós chamamos de ligação iônica. Então vejam que tem uma linha arbitrária aqui em 50% de separação de cargas. Uma linha arbitrária, disseram. Abaixo de 50% a ligação é considerada covalente. Acima de 50% de separação de cargas, a ligação é considerada iônica. Então nós temos aqui os elementos que fazem ligação propriamente iônicos, onde tem a separação de carga, né? Porque a gente tem um elemento metálico ligado a um elemento não metálico. E aqui nas ligações covalentes nós temos os elementos não metálicos, mas com diferente força, com diferente eletronegatividade. Então nós podemos ter o caso extremo de ter uma ligação iônica, onde é a passagem total do elétron, né, de um para o outro, até a gente vai passando até uma ligação covalente polar, onde a gente tem um pouco de separação de cargas, a uma ligação totalmente apolar, né? A ligação covalente apolar, onde os dois átomos têm a mesma eletronegatividade e aí não tem separação de cargas. É isso que a gente tem que entender de polaridade de ligação. Então, resumindo, quando é que tem polaridade de ligação? Se a ligação covalente for feita entre dois elementos diferentes, vai ter polarização. Só não é polar a ligação. Estou falando de ligação sozinha, não da molécula. Quando os dois átomos são iguais, são o mesmo elemento químico, a ligação é apolar. Se os dois átomos que fazem ligação são diferentes, a ligação é polar. Tá bom? E agora a gente vai relacionar essa polaridade de ligação para achar a polaridade da molécula. E para isso a gente ainda vai levar em consideração a geometria molecular. Como assim, professora? Quando a gente está falando de moléculas diatômicas, é bem fácil, né? Porque a própria polaridade da ligação, que a gente está analisando, já fala da polaridade da molécula. Então, a molécula de HF, eu já sei que o flúor é muito mais eletronegativo, atrai mais os elétrons dessa ligação. Essa ligação aqui é polar, esse lado é parcialmente negativo, esse lado é parcialmente positivo. Pronto, já sei que isso aqui é uma molécula polar. E o que acontece, né, com as moléculas polares, aqui é só para exemplificar. Se a gente colocar moléculas polares no campo eletromagnético, elas são, a sua movimentação é
recebe interferência desse campo eletromagnético e as moléculas se alinham de acordo com suas cargas parciais. Mas vamos agora analisar outra molécula. Veja a molécula de CO2. Aqui nós temos duas ligações para analisar. A ligação do carbono com o primeiro oxigênio, a ligação do carbono com o segundo oxigênio. Então vamos analisar cada ligação. Ligação entre carbono e oxigênio, a gente já sabe que é polar, porque são átomos diferentes. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, há uma força puxando os elétrons para mais próximo do oxigênio. Então, ela seria parcialmente negativa aqui, parcialmente positiva aqui. Do outro lado, ligação polar também. Oxigênio mais eletronegativo puxa a densidade de elétrons para cá. Então, aqui ficaria parcialmente negativo e aqui parcialmente positivo. Agora, vamos analisar a molécula como um todo. Ela é polar ou apolar? Primeiro, temos que analisar a geometria molecular. A molécula de CO2 é uma molécula linear, porque o átomo central é o carbono. O carbono só tem duas coisas ao redor dele. Professora, mas tem 4 pares. Sim, gente, mas esses 2 pares aqui estão juntos. A gente considera como um só. Mesma coisa desse lado. Então, esse carbono só tem 2 pares ligantes ao redor dele. Posição linear, lembram? Essa polaridade para a esquerda tem a mesma intensidade que a polaridade para a direita, então elas se anulam. Então, como elas se anulam, essa molécula acaba não tendo um polo, um lado positivo e outro negativo. Na verdade, não tem, porque esses momentos de dipolo de cada ligação se anulam e a molécula não tem momento dipolar. Essa molécula, então, ela é apolar. Vamos analisar a molécula de água agora. A água também só tem um átomo central com 2 outros átomos ligados. Porém, esses 2 outros átomos ligados ao átomo central não estão numa estrutura linear. A estrutura é deformada porque tem 2 pares de elétrons que sobram. Então, a estrutura da água é angular. Temos 2 ligações para analisar. Hidrogênio e oxigênio aqui, hidrogênio e oxigênio também pela direita. Essas 2 ligações são ligações polares. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o oxigênio atrai os elétrons dessa ligação, como também atrai os elétrons dessa outra ligação. Nesse caso, diferente da molécula de dióxido de carbono, nesse caso os momentos de dipolo não se anulam, porque ambos, apesar de estarem apontando para o centro, então horizontalmente elas se anulam, mas verticalmente ambas apontam para cima, então elas se somam. Então essa molécula não é apolar, ela é polar, ela tem um momento de dipolo apontando para cima. Então aqui no oxigênio, sobre o oxigênio nós vamos ter uma carga parcialmente negativa e os hidrogênios vão estar parcialmente positivos. Então abaixo dessa molécula, se a gente traçar uma linha imaginária aqui entre os hidrogênios e o oxigênio, nós vamos ver que essa parte onde estão os hidrogênios é parcialmente positiva e essa região aqui onde está o oxigênio é parcialmente negativa. Então essa molécula é uma molécula polar, ela tem polos, um polo positivo e um polo negativo. Então vejam como a geometria molecular interfere. CO2 é uma molécula apolar, enquanto a água é uma molécula polar. Vejam esse outro exemplo, uma molécula de CCl4, ou seja, o carbono ligado com 4 átomos de cloro. As 4 ligações são semelhantes e são 4 ligações polares, sempre apontando do carbono para os cloros, porque o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Só que essa estrutura aqui não é uma estrutura tetraédrica e todos os 4 vetores de polaridade estão apontando para fora, do centro para fora. Então não há uma região, pensando em polos, né? Não existe um polo de um lado positivo e um polo do outro lado negativo. Esses quatro vetores estão se anulando. Então a superfície, ela não tem, a superfície não tem um polo, por exemplo, aqui em cima positivo ou negativo e o outro aqui embaixo positivo ou negativo, não tem. A nuvem eletrônica está distribuída igualmente sobre a superfície dessa molécula. Ok? Então, essa molécula aqui é uma molécula apolar.
Já se a gente substituir um dos átomos de cloro por hidrogênio, por exemplo, o que acontece? Essas ligações a gente já sabe, né? De carbono e cloro, que o cloro é mais eletronegativo e está atraindo o par de elétron para si. Então, elas estão indo aqui apontando para baixo. Entre carbono e hidrogênio, a ligação também é polar, só que o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele puxa os elétrons para ele. Então, veja agora que há uma resultante da soma desses vetores de polaridade, é uma resultante para baixo, porque tanto os de cloro estão apontando para baixo, como o daqui hidrogênio e carbono está apontando para baixo. Então, aqui em cima, onde está esse hidrogênio, é parcialmente positivo, e os elétrons estão aqui mais na parte de baixo da molécula. Então, essa região aqui abaixo da molécula, onde estão os cloros, é uma região parcialmente negativa, e aqui em cima, uma região parcialmente positiva. Então, veja que a gente tinha antes uma molécula apolar, e aqui agora, com a substituição de um dos átomos, a gente passou a ter uma molécula polar. Então, outros exemplos para fixar bem. Molécula de amônia, né, que nós temos esse formato, que a gente já sabe que tem um par de elétrons isolado aqui em cima. O nitrogênio ele é mais eletronegativo que os hidrogênios. Então, as três ligações aqui entre nitrogênio e hidrogênio são ligações covalentes polares, onde os elétrons são atraídos mais para próximo do nitrogênio. Então, nós conseguimos perceber que há uma resultante dessa polaridade para cima. Então, essa molécula é uma molécula polar, onde aqui acima do nitrogênio é uma região parcialmente negativa e onde estão os hidrogênios é uma região parcialmente positiva. Essa molécula BF3, a gente está vendo aqui a forma dessa molécula, a forma trigonal plana. As três ligações são ligações polares. O flúor é mais eletronegativo, então o flúor nas três ligações atrai os elétrons para mais próximo de si. Só que esses três vetores de polaridade vão se anular mutuamente, porque isso aqui é uma molécula plana, então não vai ter uma resultante para cima ou para baixo. A resultante para esse lado aqui anula esses dois aqui para lá, e assim sucessivamente. As três estão apontando para fora, né, de dentro do centro para fora, e as três se anulam. E aí nós temos uma molécula apolar, okay? Que não há uma região positiva e uma região negativa. E aí, por causa dessa polaridade, essa diferença de polaridade nas moléculas, é que vai dar a diferente forma com que elas interagem. Né? É aí que a gente vai ver as forças intermoleculares, tá? Como é que elas interagem umas com as outras. E aí, o que vem a ser essa força intermolecular? As ligações químicas são as interações intramoleculares, né? Como os elementos se ligam. As forças intermoleculares é como essas substâncias interagem umas com as outras e determina se elas vão se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. E aí, quais são os tipos de forças intermoleculares que nós vamos ter? Nós vamos ter forças do tipo dipolo-dipolo. O que é essa interação dipolo-dipolo? É a interação que ocorre, são as forças atrativas que ocorrem entre moléculas polares. Então, aquelas moléculas que a gente viu, que são polares, que têm momento de dipolo permanente, elas vão interagir umas com as outras através dessa interação dos seus dipolos. Então, por exemplo, a molécula de HCl, ela tem um polo positivo aqui no hidrogênio, um polo negativo no cloro, e aí é assim que essas moléculas vão interagir e vão se manter juntas e vão estar lá, por exemplo, seja no estado líquido, por exemplo, através dessas forças, dessas interações de dipolo-dipolo. Nós também podemos ter interação do tipo íon-dipolo. É assim que o NaCl é dissolvido em água. Né? Então, as moléculas de água têm um polo positivo, que consegue circundar os ânions, e tem o polo negativo, que consegue circundar os cátions. Tá? Então, também existe essa interação íon-dipolo. Tá? Um caso especial da interação dipolo-dipolo, né, que é uma interação mais forte, inclusive, são as ligações
de hidrogênio, né? Ou antigamente eram chamadas de pontes de hidrogênio. Elas são interações que ocorrem entre moléculas que têm dipolo permanente, só que nas quais o polo positivo é um hidrogênio que está ligado ou ao flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Ou seja, a água, nós temos hidrogênio ligado ao oxigênio. Essa ligação fica tão polar, que esse hidrogênio aqui consegue fazer uma interação forte com o oxigênio de outra molécula, formando o que nós chamamos de ligação de hidrogênio, que é uma interação do tipo dipolo, só que mais forte. Então, aqui é um exemplo de como são essas interações, essas ligações de hidrogênio na água líquida e no gelo. E essas interações fortes, essas ligações de hidrogênio que tem na água, que nós conseguimos ver o fenômeno de tensão superficial. O que é esse fenômeno de tensão superficial? A interação entre as moléculas de água é tão forte devido às ligações de hidrogênio que elas tendem a ficar juntas, elas se atraem, por isso que elas ficam no estado líquido e tem um ponto de ebulição tão alto. E uma densidade também. Né? E aí o que acontece? As moléculas que estão na superfície, elas são diferentes das que estão no interior do recipiente, porque a que está no interior do recipiente, ela é atraída por moléculas ao seu redor por completo, né, em todas as direções. As que estão na superfície são atraídas lateralmente e para baixo. Acima, ela não tem essa interação forte com o ar, o que acaba produzindo algo semelhante a uma película sobre o líquido. E é por isso que explica essa atração forte entre a água, entre as moléculas de água, é que explica, por exemplo, o formato esférico, né? Da água não está interagindo com nenhuma outra superfície, ela se volta para ela mesma e forma esse formato esférico. E a tendência delas é ficarem juntas umas às outras. E essa película que eu estava falando, que acaba formando, ó, é o que possibilita até que alguns insetos consigam andar sobre a água. Né? Essa tendência das moléculas permanecerem juntas ali a elas mesmas. É por isso também que quando a gente vai observar a água num tubo de vidro fino, a gente consegue perceber esse menisco aqui, ela fica curvada para baixo. Por que ela fica curvada para baixo? Porque há uma interação por ligações de hidrogênio entre a água e a superfície aqui do vidro. Então há uma atração entre eles, entre essas superfícies, formando essa curvatura aqui. Quando nós temos um outro líquido que não tem essa interação com o vidro, ó, é o caso aqui do mercúrio, a gente vê a curvatura para baixo. Ele prefere interagir com ele mesmo, então ele se curva para baixo, ele não quer interagir com o vidro. Tá vendo? E esse fenômeno que nós chamamos de tensão superficial. E aí qual é o outro tipo de interação que tem entre as moléculas? Então a gente viu as interações entre moléculas polares. Né? Temos interação entre duas moléculas polares, que é a interação dipolo-dipolo. Temos a interação entre moléculas polares e íons, né? Então, as moléculas polares e as substâncias iônicas. Então a gente tem a interação íon-dipolo. Temos uma interação dipolo-dipolo super forte, que é chamada de ligação de hidrogênio. Quando a gente tem esse polo positivo da molécula, é um hidrogênio ligado ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. E aí qual é a interação entre as moléculas apolares? Né? Qual é a interação entre elas? Essas interações são chamadas de força de Van der Waals, também chamadas de interação de London. Então essas atrações entre essas moléculas apolares, elas podem ser chamadas assim de dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido, forças, dispersões de London, ou simplesmente forças de London, ou ainda forças de Van der Waals. Como é que ocorre isso daí? Elas são moléculas apolares, certo? Elas são moléculas que não têm um polo positivo e um polo negativo. Porém, lembre-se que os elétrons estão em constante movimento. E nesse constante movimento, em dado momento, em determinado momento, pode acontecer e vai acontecer, de um lado da molécula está com a densidade eletrônica maior do que o outro lado, e naquele momento nós temos um dipolo instantâneo, naquele momento se produziu um dipolo instantâneo. E esse dipolo instantâneo que apareceu naquela molécula, ela induz
a formação de um dipolo instantâneo nas moléculas que estão próximas dela. Então seria um efeito cascata. E é isso desse ir e vir, desse momento de dipolo instantâneo, dipolo induzido, que mantém as moléculas apolares juntas, e é como elas interagem. E é por isso que mesmo algumas substâncias sendo apolares, elas ainda são líquidas em temperatura ambiente, mesmo sendo uma interação mais baixa. Essa interação é bem mais baixa do que quando a gente tem dipolo permanente nas moléculas, tá bom, pessoal? Então, essa força dessas interações, é a diferença dessas forças, dessas interações, que vão determinar como as propriedades físicas, né, vai determinar as propriedades físicas das substâncias e como elas se apresentam para a gente. Então, qual é a relação entre as ligações e as propriedades das substâncias? Primeira coisa, lembre-se que as ligações químicas que a gente estudou, iônica, covalente e metálica, elas existem nas moléculas ou nos agregados iônicos, e elas são fortes e são responsáveis pelas propriedades químicas das substâncias. Já essas ligações ou forças intermoleculares, que são essas interações do tipo dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio ou forças de Van der Waals, elas ocorrem entre moléculas e elas são mais fracas e elas são responsáveis pelas propriedades físicas da substância. Temperatura de ebulição, por que uma entra em ebulição numa temperatura menor do que a outra, por que uma é líquida e por que a outra é gasosa. Então, essas propriedades são dadas pelas interações, pelas forças intermoleculares. E aí, como relacionar essas propriedades das substâncias com as forças intermoleculares que estão presentes nela? Então, veja aqui, por exemplo, 3 substâncias, CH4, HCl e H2O. Vejam suas temperaturas de ebulição. O gás metano tem uma temperatura de ebulição super baixa, menos 161,5. O ácido clorídrico tem uma temperatura de ebulição de menos 85 graus Celsius, enquanto a água, 99,100, aproximadamente 100, né? 100 graus Celsius. A da água. E olha qual é a diferença, quais são as interações que tem entre essas moléculas, quais são as forças intermoleculares entre elas. A molécula de CH4 é uma molécula apolar, ela tem as interações do tipo forças de Van der Waals, ou dispersão de London. HCl são moléculas polares, ela tem interação do tipo dipolo-dipolo. A água também é uma molécula polar, só que ela faz uma interação dipolo-dipolo mais forte, ela consegue fazer ligação de hidrogênio. Então veja que quanto mais forte a interação que existe entre as moléculas daquela substância, mais difícil ela entrar em ebulição, porque elas estão bem mais presas umas às outras, elas preferem ficar juntas. Para quebrar essa interação entre elas, a gente precisa de uma temperatura maior para separá-las. Então, quanto mais forte a força intermolecular, maior a temperatura de ebulição da substância. Então, tá aqui, quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição. Entre substâncias que têm o mesmo tipo de interação molecular, então nós temos aqui exemplo propano, butano e pentano, são hidrocarbonetos que interagem entre elas através das forças de Van der Waals, são moléculas apolares. Só que elas têm diferentes pontos de ebulição. E aqui são explicados pelo quê? Pela superfície, pelo tamanho da molécula. Quanto maior a área da molécula, maior é a nuvem eletrônica que a gente tem, né? A superfície aqui, a nuvem eletrônica. Então, maior é a possibilidade dela se polarizar. Então, maior vai ser essa intensidade dessa interação de Van der Waals, né? Da dispersão de London. E por causa disso, ela vai ter maior temperatura de ebulição. Então, ó, quando as substâncias têm o mesmo tipo de interação, então a superfície, o tamanho da molécula, também vai interferir na temperatura de ebulição. Ok? E aí, até essa questão das forças e da polaridade, eu quero lembrar para vocês as regras de solubilidade. Então, a gente vai reforçar que substâncias polares dissolvem substâncias polares. Substâncias apolares dissolvem substâncias apolares. Então, se nós temos a água, que é uma molécula polar e que faz ligação de hidrogênio, álcool, que é uma molécula polar e que faz ligação de hidrogênio, nós temos a gasolina, que é uma molécula apolar, né, só com as interações de Van der Waals. Quando a gente mistura água e álcool, ou água com a gasolina,
Água e álcool se misturam bem, porque são duas substâncias polares. Elas conseguem manter interação, inclusive do tipo ligação de hidrogênio. Mas a água e a gasolina não conseguem interagir umas com as outras, formando duas camadas. Então a gasolina mantém juntas entre elas através das ligações de Van der Waals e as moléculas de água continuam juntas entre elas através das interações, ligações de hidrogênio. Daí vem a regrinha que nós dizemos que semelhante dissolve semelhante. Substância polar dissolve substância polar. Substância apolar dissolve substância apolar. Então, isso aqui é um resuminho para vocês olharem depois com calma sobre os tipos de interações que a gente pode ter, né? A gente pode ter interação entre um íon e um dipolo permanente. E vejam aqui a força, né? Já estamos indo da interação mais forte até a interação mais fraca. Podemos ter interação dipolo-dipolo quando acontece ligação de hidrogênio, né? Dipolo-dipolo, onde o polo positivo aqui, parcialmente positivo, é um hidrogênio ligado a nitrogênio, oxigênio ou flúor. Depois nós temos as interações dipolo-dipolo, que são as moléculas polares, um dipolo permanente interagindo. Temos também do tipo íon interagindo com molécula apolar, né, induzindo um dipolo na molécula apolar. Podemos ter um dipolo permanente, uma substância polar, interagindo com a substância apolar, né, induzindo um dipolo na substância polar. E podemos ter as interações de Van der Waals, que são entre moléculas apolares, que são com dipolo induzido. Tá? Então, isso aqui é só para exemplificar, para vocês observarem as possibilidades. E aqui uma tabela resumindo essa relação entre as ligações e as propriedades das substâncias. Então veja aqui que as substâncias metálicas, elas são formadas por átomos e cátions que se mantêm unidos pelos elétrons livres, aquele mar de elétrons, lembra que fica em volta deles. Normalmente os metais são sólidos em temperatura ambiente, né? A exceção é o mercúrio. Os metais têm alto ponto de ebulição, eles conduzem corrente elétrica, eles têm, normalmente eles são duros, mas são maleáveis e dúcteis e são insolúveis. Já os compostos iônicos formados por ligação iônica, elas são formadas ali por íons que ficam juntos através de uma atração eletrostática. Os compostos iônicos são sólidos e, em geral, eles têm alto ponto de ebulição e fusão. Eles têm alta condutividade elétrica quando estão dissolvidos ou quando estão no estado líquido, né? Quando estão fundidos. Eles normalmente são duros, porém são quebradiços, eu já mostrei isso para vocês. E, em geral, eles são solúveis em solventes polares. Já as substâncias ligadas por ligação covalente, aí nós temos as substâncias que são polares e as apolares. Né? Elas formam moléculas, né? Fazem ligações covalentes e formam moléculas. As moléculas polares, elas têm interação do tipo dipolo-dipolo ou por ligação de hidrogênio. As apolares, por força de Van der Waals. As moléculas polares normalmente são líquidas ou sólidas quando são moléculas muito grandes. As moléculas apolares normalmente são gasosas e líquidas quando são moléculas muito grandes. O ponto de fusão e ebulição das moléculas polares são baixos quando comparados com os metais e com as substâncias iônicas. E das apolares são mais baixos ainda, sempre quando comparados, tá, pessoal? Condutividade elétrica nas substâncias polares é praticamente nula, a não ser quando elas estão em soluções, né? Algumas delas estão em soluções, que algumas substâncias conseguem se quebrar produzindo íons. Substâncias apolares, moléculas apolares, não conduzem corrente elétrica. Não vai apresentar aqui dureza, porque elas normalmente não são sólidas. E a solubilidade, normalmente as moléculas polares são solúveis em solventes polares. As moléculas apolares são solúveis em solventes apolares. Então vejam aquilo que eu falei para vocês. Como todas as propriedades, todas as substâncias que estão à nossa volta são determinadas pela ligação química que existe entre os átomos lá naquela substância. E essas ligações químicas determinam
as forças intermoleculares que vão ter entre as substâncias, não é mais agora entre os átomos, entre as substâncias. E aí nós temos essas propriedades para cada tipo de substância. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham aproveitado esta aula. E no nosso próximo momento síncrono, nós vamos tirar nossas dúvidas, resolver exercícios para fixar e compreender melhor esse assunto. Então, até a próxima, pessoal. Bye, bye.